E no nosso segundo vídeo da série Mente Retórica, nós vamos falar sobre ela, a criadora do mundo da magia de Harry Potter. A história da J.K. Rowling é uma história muito rica, muito cheia de altos e baixos, com superação, e até foi por isso que a gente resolveu trazer essa história aqui para o canal, sem contar que ela é a mulher, a autora aí de maior visibilidade. Não teve nenhum outro autor que teve mais visibilidade quanto a J.K. Rowling, porque ela é dona da maior franquia de livros e muitas pessoas começaram a ler por causa da saga Harry Potter. Hoje em dia, a marca Harry Potter é avaliada em mais de 25 bilhões de dólares, então é um dos maiores nomes, uma das maiores marcas. Tem um parque em Orlando, tem um parque na Califórnia, e ela também tem uma instituição de caridade e outros livros que ela também está fazendo com outros nomes, além da continuação aí que tem os Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então, a J.K. Rowling, ela sabe muito bem como conectar o emocional das pessoas, como contar uma boa história, e a gente vai ver um pouquinho como que ela conseguiu fazer isso e como que ela trabalhou a comunicação interna, como que ela conseguiu forças, de onde ela tirou forças para poder se superar. Aos 6 anos de idade, a J.K. Rowling já fez o seu primeiro livro, que era um coelho chamado Coelho, um livro ali infantil. E aos 11 anos ela fez o seu primeiro romance, que contava a história de 7 diamantes amaldiçoados e os seus donos. Só que mesmo desde muito pequena, ela gostando de ler, ela gostando dos livros, gostando das histórias, ela não pôde seguir nessa carreira, porque ela tinha uma vida muito simples. A família dela tinha poucos recursos, então ela já gostava de ler, mas ela não podia exercer isso como profissão. E aí ela vai para a faculdade de letras, acaba passando ali um período na França, depois ela acaba voltando para o Reino Unido. Só que nesse período a mãe dela é diagnosticada com uma doença, com esclerose múltipla. E aí aquilo impacta muito a vida da J.K., até porque ela tinha uma ligação muito forte com a mãe. Ela tinha alguns problemas com o pai dela, numa relação um pouco mais distante, mas ela tinha uma ligação muito forte com a mãe. E acontece da mãe dela vir a falecer em 1990. Um pouco antes da morte da mãe dela, ela tinha começado a rabiscar algumas coisas sobre a história do Harry Potter. Ela começou a ter os primeiros insights quando ela estava esperando um trem numa estação que chama King's Cross, e ela ficou mais de 4 horas esperando o trem. Foi quando ela começou a ter ideias, ela sempre foi muito criativa e pegava elementos do que ela vivia para poder rascunhar em livros, mas na verdade naquela época ela ainda não tinha essa ambição de colocar esses livros um dia para realmente vender. Mas aí ela começa ali a ter uma ideia, só que ela não tinha nenhum papel e uma caneta na hora, e ela falou que ela se sentiu tão intensa, tão imersa naquele monte de ideias que estavam surgindo, que ela começou a imaginar o mundo com muitos detalhes, e assim que ela conseguiu, que ela chegou, né, da estação, da viagem, ela pegou o papel e caneta e começou a escrever tudo que ela podia. Só que quando a mãe dela morreu, que foi o primeiro grande desafio que ela teve que passar e que teve que aprender a ressignificar, ela diz que isso também impactou muito na história do próprio Harry Potter, porque ela começou a concentrar um pouco as dores que ela tinha de não ter mais a mãe por perto, colocou isso até na história, porque o próprio personagem, o Harry Potter, ele sente muita falta dos pais, ele sente muito a dor dessa ausência, e ela acaba transportando isso, inclusive, para os livros. E aí, logo depois que a mãe dela acaba falecendo, ela resolve se mudar, ela vê um anúncio de um trabalho em Portugal e ela resolve se mudar e vai para Portugal para começar um pouco aí, mudar um pouco os ares e tentar uma coisa nova. Só que quando ela chega em Portugal, depois aí de 1 ano e meio mais ou menos, ela acaba se casando, tem uma filha, só que o casamento também não sai muito como ela imaginava e ela começa a ter muitos problemas no relacionamento dela. Algumas pessoas até citam que ela sofria violência doméstica, então ela começa a ter muitos problemas e aí ela resolve voltar. Ela com uma filha recém-nascida, ela resolve sair de Portugal e volta para o Reino Unido. Só que por causa da separação, por causa de tudo que ela vivenciou,
A ausência da mãe já é algo que durante toda a vida dela já deixa ela desamparada. E aí quando ela vai para Portugal, tenta uma vida nova, não consegue, se vê numa situação de constrangimento, de violência. Então quando ela volta, ela está muito fragilizada, ela também está sem dinheiro por causa da separação e não foi uma separação amigável. Na verdade, ela resolve sair, pega a filha dela e sai. Então toda essa situação acaba levando a J.K. Rowling a uma depressão. Ela fala que ela se viu numa situação em que ela não conseguia mais enxergar ali as coisas de uma forma positiva, ela se vê no fundo do poço, literalmente. Aliás, esse período de depressão que ela viveu também foi uma inspiração para os livros, acabou puxando essa inspiração para os livros, quando a gente vê aí as figuras dos dementadores, que eles têm essa capacidade de sugar a alma das pessoas, de sugar a alegria, e ela acaba retratando um pouco disso que ela viveu. E ela cita que nesse período ela chegou inclusive a pensar em acabar com a vida dela mesma, chegou até a pensar em se matar. Como nós estamos falando de J.K. Rowling, nós estamos falando de uma pessoa que mesmo nas adversidades ela acaba conseguindo ressignificar isso. Então ela pensa que ela já chegou no fundo do poço. Ela diz que tudo o que ela tinha imaginado para a vida dela que pudesse dar certo, não deu certo. Que todas as vezes que ela tenta se levantar, as coisas não estavam acontecendo. Mas o que mais que ela podia perder? Ela já estava se sentindo sozinha, ela já estava desamparada, então a única coisa que ela podia fazer era tentar fazer algo que realmente ela gostasse, porque durante todo esse período depois que ela se formou, foram 7 anos em que ela trabalhou com coisas que ela realmente não amava, porque o que ela amava era contar histórias, o que ela amava era criar essas histórias e esses personagens. Então ela pega aquele material e quase que como uma fuga, ela se joga nisso e começa a escrever mais e mais e mais. Mas aí vem outra questão que também vai ser algo difícil para J.K. Rowling enfrentar. Ela começou a fazer os escritos, começou a dar continuidade no livro, só que ela não tinha recurso nenhum. Como eu falei para vocês, ela estava, por causa da separação, ela estava totalmente sem condições e ela tinha uma filha pequena para criar. E ela precisa pedir ajuda do governo até para conseguir o alimento para a filha dela. E aí ela busca essa ajuda, também não é fácil para poder ela conseguir essa ajuda do governo, mas ela acaba conseguindo. Então ela tem uma ajuda para moradia, ela acaba conseguindo uma ajuda para alimentação e ela fica meio que desesperada procurando alguma coisa para poder conseguir mais recursos, mas ao longo dessa procura ela vai escrevendo o livro dela, porque ela enxerga que ali ela pode fazer algo que realmente vai fazer a diferença. Então, até para cuidar de uma filha pequena, ficava difícil uma escritora que tem que se concentrar, que tem que ter ali um momento em que ela precise se inspirar, ela consiga fazer isso no meio dessa bagunça que a vida dela está naquele momento, mas ela persiste. Aliás, ela até fala que determinação é a maior característica que ela tem, ela persiste e faz. Inclusive, ela cita que a maior parte do livro foi feita quando ela andava ali pelas ruas da cidade e ela ficava andando para a filha dela adormecer. E quando a filha dela adormecia, ela parava em alguma padaria, em algum barzinho, alguma cafeteria e ela acabava rascunhando. Ela também não tinha computador, então ela tinha que rascunhar mesmo e depois passar tudo isso para uma máquina de escrever. Quando ela termina o livro, parece que tá tudo perfeito, porque afinal de contas ela consegue trabalhar a sua maior obra, ela vê aquilo tudo e ela enxerga valor naquilo, ela sabe que aquela história é preciosa. Só que quando ela pega essa história e começa a buscar editores para poder colocarem o livro para vender, ela tem mais um problema, que é ter o seu livro rejeitado. O seu livro foi rejeitado mais de 12 vezes, mais de 12 editoras acabaram rejeitando o livro. Aliás, essas editoras hoje em dia devem chorar aí bastante por não ter ouvido, por não ter dado voz ali para J.K. Rowling nessa época. Mas acontece, esse tipo de coisa acontece mesmo. Ela começa a se sentir frustrada. Imagina você ir em um local, mostrar teu livro, mostrar tua obra, falar sobre aquilo e as pessoas falarem: não, isso não presta, não adianta, isso aí não vai fazer sucesso, as pessoas rirem de você. Mas isso não desanima ela e ela continua tentando até que ela vai em uma editora. E quando ela vai nessa editora, também as coisas não são... O caminho não fica super aberto.
Eles simplesmente negam o livro, eles não querem publicar, mas o editor-chefe tinha pego ali o livro dela e guardado, e a filha desse editor acaba tendo acesso ao livro e ela começa a ler sem parar. E ela começa a ler os 2 primeiros capítulos e pede para o pai para ler o restante. Quando isso acontece, ele fala: poxa, alguma coisa diferente esse livro tem, e aí ele vê a possibilidade de realmente publicar o livro e chama a J.K. Rowling. Quando ele chama ela, ele até avisa. Ele fala: olha, eu vou publicar o teu livro, porque a minha filha gostou, então eu acredito que tem potencial, mas não vou mentir para você não. Não para de fazer o que você está fazendo, não para de trabalhar, porque ninguém vive só de livros infantis. Foi exatamente essa frase que ela ouviu. Ninguém vive de livros infantis. Mas aí o que acontece depois? 6 meses depois, é o livro mais vendido. É o livro infantil mais vendido de toda a história. 6 meses depois, aliás, esses exemplares, hoje, os primeiros 500 exemplares, eles valem mais de 100 mil. Só para vocês terem ideia, as pessoas ficam alucinadas pelos primeiros livros da edição. E a J.K. Rowling hoje é o maior fenômeno aí que a gente vê nessa parte de livros, de franquia. Harry Potter virou filme, depois a Warner comprou. Logo depois que o livro foi editado e foi um sucesso, uma editora americana ficou de olho, que foi quando o livro realmente explodiu mais ainda, e aí ela tem o seu primeiro grande contrato por $105 mil. E ela fala que quando ela recebe essa ligação, ela quase que não acredita, porque ninguém na indústria dos livros tinha recebido até hoje uma quantia tão grande quanto a que ela recebe. Só para vocês terem uma ideia, a franquia do Harry Potter já arrecadou mais de $8 bilhões. E a J.K. passou a ser uma das pessoas mais ricas do mundo. Ela é uma das mulheres mais influentes, uma bilionária. Aliás, ela tem mais dinheiro hoje do que a Rainha Elizabeth II. O nome dela é Joanne Rowling. Só que quando ela foi publicar o primeiro livro, eles pediram para ela mudar o nome porque eles acreditaram que a maior parte das pessoas que iriam ler o livro seriam meninos e que eles não gostariam de ver que o livro foi escrito por uma mulher. Então eles pediram para ela colocar ali um codinome para poder eles não saberem e ficar parecendo que tinha sido um menino também. Por isso ela começou a utilizar J.K. Rowling. O K, né, o K, é por causa da avó paterna dela, que se chamava Kathleen. A determinação da J.K., a coragem, que são 2 características que ela valoriza muito e que inclusive o próprio Harry Potter tem. Vocês vão perceber, para quem gosta da saga, para quem conhece, vocês vão perceber muitas semelhanças do Harry Potter com a história dela, das coisas que ele teve que superar. Aliás, ela pegou várias inspirações. Um professor que ela gostava muito quando criança foi a inspiração para o Dumbledore. Tem a inspiração dos Dementors, como eu falei. Existe uma inspiração dos amigos da infância dela. Então ela sempre conectou muito o universo que ela viveu com o universo do próprio personagem. E essa coragem que ele tem, essa coisa de ser destemido, de passar pelas adversidades, mas sempre encontrar algo positivo, ressignificar. Mesmo no momento difícil, entender que já tá ruim, mas a gente vai encontrar uma saída, porque pior do que tá não fica. Essa é a capacidade, é a mente retórica que faz com que você, mesmo num período adverso, você consiga buscar formas de vencer esses obstáculos, porque os obstáculos fazem parte da vida de qualquer pessoa. Então, mesmo quando você está muito triste, mesmo quando você está passando por problemas, você pode buscar olhar aquilo tudo e enxergar aquela situação não como uma situação permanente, mas como uma situação passageira e fazer aquilo ficar para trás, porque você vai se movimentar. Quando você se movimenta, você já está deixando aquilo para trás. E eu vou finalizar esse vídeo com uma frase da saga Harry Potter, da J.K. A felicidade pode ser encontrada mesmo nas horas mais sombrias, se a pessoa se lembrar de acender uma luz. Tchau, tchau, pessoal!